informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa quarta-feira, dia 11 de setembro, levando para vocês os seguintes destaques. 2 frigoríficos de Mato Grosso do Sul autorizados a exportar carne para a China. Usina de reciclagem na Ceasa de Campo Grande vai produzir adubo. Queimadas voltam a se espalhar e atingem 4 reservas indígenas. Demanda aquecida faz produção de orgânicos disparar. E as indústrias da Coamo em Dourados vão operar em novembro. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. Agrojangada Lojas em Itaporã, a Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, a Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, a Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. E em Nova Andradina, a Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991. Sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Nesta quarta-feira em Dourados e região, dia de sol e aumento de nuvens de manhã. Possibilidade de pancadas fracas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. Temperatura continua alta, com máxima prevista de 37 graus. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O friboi de Ponta Porã ofertou R$ 147,00 pela arroba do boi gordo com 30 dias para o pagamento. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 148,00 à vista. Vaca gorda R$ 137,00 no friboi a prazo e a R$ 138,00 no Brasil Global à vista. Em Dourados no disponível, saca de milho a R$ 28,00 e a de soja a R$ 76,00, informou a GD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. 48 pescadores profissionais de Mato Grosso do Sul tiveram as licenças canceladas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento por apresentar irregularidades junto ao Registro Geral da Atividade Pesqueira ou então feito o pedido. Portaria com cancelamento foi publicada no Diário Oficial da União e, além aqui do Estado, foram canceladas licenças no Pará, Amapá, Amazonas, Rio Grande do Norte, Sergipe e Santa Catarina, totalizando 300 cancelamentos no Brasil. De acordo com o Ministério da Agricultura, o motivo do cancelamento da maior parte das licenças está ligado a irregularidades no pagamento do seguro-defeso, mas nem todos os cancelamentos ocorreram necessariamente por essa razão, sendo alguns por pedido do próprio pescador, que, na maioria dos casos, deixou de realizar a atividade de pesca ou nunca recebeu a licença, não recebendo dessa forma o seguro-defeso.
2 frigoríficos de Mato Grosso do Sul estão habilitados a vender carne para a China, segundo divulgou o governo do país asiático na segunda-feira ao Ministério da Agricultura. Receberam a habilitação os frigoríficos Agroindustrial Iguatemi, de Iguatemi, e a Natura Frig Alimentos, de Rochedo, ambos para exportação de carne bovina. Além deles, outros 23 frigoríficos receberam a habilitação dos chineses. Dos 25 frigoríficos habilitados, 17 são produtores de carne bovina, 6 de frango, 1 de porco e 1 de asinino, ou seja, abate de jegues. As empresas já podem exportar imediatamente. Com a decisão do órgão de sanidade chinês, o número de frigoríficos habilitados passa de 64 para 89. O governo do estado e a prefeitura de Campo Grande inauguraram ontem a primeira usina de reciclagem do país a realizar todas as operações necessárias com sobras de verduras, legumes e frutas. A unidade funcionará na Ceasa, Central de Abastecimento, na Mata do Jacinto, em Campo Grande, e promete processar parte das 100 toneladas de resíduos diversos gerados na unidade, dos quais 80% são resíduos orgânicos. A expectativa é de que sejam produzidas 8 toneladas mensais de adubo orgânico a ser destinado aos próprios produtores da Ceasa. Conforme a Secretaria Estadual de Produção, Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Agricultura Familiar, a usina será responsável pela coleta seletiva, transporte, tratamento e conversão dos resíduos. Além disso, plástico e papelão serão enviados para reaproveitamento, enquanto as 17 toneladas mensais de madeira serão usadas como material energético de combustão. Um garoto de apenas 9 anos teve a perna dilacerada por um trator na segunda-feira em uma fazenda em Bataguaçu. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a criança estava no trator juntamente com o condutor da máquina, quando caiu e uma das rodas acabou passando sobre a sua perna direita, lacerando o membro. Em seguida, os familiares da criança decidiram levar por conta própria ao hospital. Contudo, durante o trajeto foram encontrados por uma viatura do Corpo de Bombeiros. O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, detectou 477 focos de incêndios florestais em Mato Grosso do Sul nos 8 primeiros dias de setembro, número equivalente à média de 59 novos registros por dia. Segundo o levantamento, 4 áreas indígenas do estado foram atingidas por queimadas no último final de semana. A situação mais grave é na reserva Cadwell, distribuída principalmente por Porto Murtinho e Bodoquena. Conforme o boletim do INPE, 20 pontos de incêndio foram registrados naquela área no domingo. O território indígena tem brigada própria, composta por 30 pessoas e treinada pelo Previfogo Ibama. No fim de agosto, o Ibama autorizou a contratação de mais 2 brigadas temporárias de 15 componentes para Porto Murtinho. O último relatório disponibilizado pelo INPE mostrou 4 focos de queimada na terra indígena Toné e Pegue, em Aquidauana. O município também será beneficiado por mais 2 equipes com 15 brigadistas cada. O levantamento do INPE aponta ainda para uma queimada na reserva Buriti, entre Cidrolândia e 2 Irmãos do Buriti, e outro na terra indígena Cachoeirinha, em Miranda. O clamor dos brasileiros por uma alimentação mais saudável e sem agrotóxicos tem surtido efeito nas lavouras do país. Em menos de 10 anos, o número de produtores orgânicos registrados no Brasil duplicou, segundo o Ministério da Agricultura. Em 2012, havia 5.900 produtores registrados. Em março desse ano, o número saltou para mais de 17.700. Também aumentou o número de unidades de produção orgânica. Em 2010 eram 5.400 unidades registradas. Hoje já são mais de 22 mil. Apesar do crescimento exponencial dos registros, estima-se que o universo de produtores orgânicos seja muito maior do que o das estatísticas oficiais. Antes do decreto que regulamenta o setor entrar em vigor em 2007, o IBGE identificou quase 90 mil produtores que já se declaravam como orgânicos.
O IBAMA não realizou 22% das operações de fiscalização ambiental previstas no Plano Nacional Anual de Proteção Ambiental, até agosto deste ano. Elaborado em dezembro, o Plano Nacional lista as principais ações de fiscalização realizadas no ano seguinte pelo órgão, que é ligado ao Ministério do Meio Ambiente. Segundo números obtidos pelo jornal o Globo, foram planejadas 837 ações nos 8 primeiros meses deste ano. Desse total, 183 não foram realizadas. Em abril deste ano, o Ministério do Meio Ambiente reduziu o orçamento do IBAMA em 31%, de 368 milhões para 279 milhões de reais. Segundo a ex-presidente do IBAMA, Sueli Araújo, que organizou o plano de 2019 e pediu exoneração no início do ano, após críticas ao ministro Ricardo Salles, o planejamento previa operações em todo o Brasil contra desmatamento, garimpos irregulares, pesca e outros temas. Está previsto para a primeira semana de novembro o início definitivo do funcionamento das 2 fábricas da Coama em Dourados. As obras de implantação do complexo industrial estão em fase de conclusão, conforme informaram diretores da empresa em visita à prefeita Adélia Razuc na manhã de ontem. O vice-presidente da cooperativa, o agrônomo Cláudio Risato, o superintendente industrial Divaldo Correia e o gerente de indústria em Dourados, Emerson Mansano, visitaram a prefeita para agradecer os incentivos e apoio do município para a implantação das fábricas em Dourados e convidar a Adélia para uma visita nas futuras instalações da cooperativa. As fábricas estão sendo construídas à margem direita da BR-163, no trecho entre Dourados e Carapó. A Coama está investindo 750 milhões de reais nas 2 indústrias em Dourados para o esmagamento de soja e refino e envasamento do óleo de soja. Desafio Ranger. Se você comparar, você vai levar. Só ela tem capacidade de imersão de 800 milímetros. Só ela tem 7 airbags. Sistema anticapotamento. Diferencial traseiro blocante. Só ela tem 5 anos de garantia. Ranger XLT Diesel 4x4 automática completona a partir de 145.490 à vista na venda direta. É diesel 4x4 automática completona. Compare, comprove e escolha a sua. Na Ford Via Sul. No trânsito dê sentido à vida. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Comissão Geral discute nova lei de licenciamento ambiental. O plenário da Câmara recebeu pesquisadores, representantes do governo e entidades do setor produtivo e da sociedade civil para debater o projeto que cria um novo marco legal para o licenciamento ambiental. A matéria, que está em discussão em um grupo de trabalho criado pelo presidente da Câmara, busca atualizar os processos de licenciamento necessários para empreendimentos que tenham um impacto ambiental. A maior reclamação é o excesso de regras existentes. É o que explicou o secretário de Meio Ambiente de Minas Gerais, Germano Luiz Gomes. Um emaranhado de princípios, normas que deveriam orientar a segurança jurídica e os agentes públicos e quem quer investir nesse país, e na verdade a coisa vai para o lado contrário. Na verdade há uma insegurança jurídica, há uma falta de investimento, sobretudo por não se conhecerem as regras. Eu digo que o licenciamento é como um jogo de futebol que você começa a jogar sem saber as regras do impedimento. Os expositores evidenciaram as divergências em torno do texto em discussão, que já está na sua 4ª versão. O analista ambiental do IBAMA, Cristiano Vilardo, criticou o relatório preliminar apresentado. E esse projeto de lei, nos termos em que está colocado, ele é um desastre. Ele é uma tragédia. A versão número 4, que saiu como relatório do grupo de trabalho, é uma tragédia e destrói o licenciamento ambiental tal como conhecemos. Uma obsessão pela simplificação extrema e pelo atendimento de interesses de segmentos atrasados do agro e de segmentos irresponsáveis da indústria. O representante da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Rodrigo Justus, respondeu. O licenciamento é importante, primeiramente, pela questão do desenvolvimento do país e da sustentabilidade, de que as coisas sejam feitas dentro das boas práticas e que o setor possa ter competitividade internacional, que hoje 10, 15 anos para licenciar um porto, uma hidrovia, uma estrada, energia elétrica, tudo isso encarece os custos de produção do setor agropecuário.
A coordenadora da Fundação SOS Mata Atlântica, Malu Ribeiro, pediu mudanças no trecho que trata da participação da sociedade civil. A participação da sociedade civil foi transformada num verdadeiro bingo. Escolhe-se as organizações que participam do CONAMA por um sorteio altamente equivocado. Já o representante do Ministério da Infraestrutura, Matheus Salomé do Amaral, defendeu a importância da nova legislação para o programa de privatizações. Nós estamos no Brasil com o maior programa de concessões do mundo e a gente precisa de previsibilidade. Nenhum investidor do mundo vai investir num processo que não seja previsível. Os deputados também manifestaram diferentes visões para o tema. E o relator do projeto, o deputado Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, rebateu críticas de que faltou o debate. A discussão acontece há mais de 30 anos. Desde 1988 tenta-se criar uma lei geral de licenciamento ambiental neste parlamento. Então, se há um tema que foi debatido neste parlamento, esse tema é a lei geral do licenciamento ambiental. Ainda mais sob minha relatoria, que foi a primeira vez em que houve diferentes relatórios colocados a público e não apenas no momento de se votar em plenário. O deputado acredita que o texto proposto pelo grupo pode ser levado à votação no plenário nos próximos dias e já adiantou que irá apresentar uma 5ª versão do relatório. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semem-barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semem-barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E dessa forma encerramos o Grande FM Rural de hoje, agradecendo a todos que nos acompanharam aqui no 92. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.